Informações tiradas da SCP Foundation e do canal SCP Exploration. Links na descrição. Olá, amantes do terror! Hoje eu irei contar sobre a origem de SCP-682, o lagarto difícil de destruir, um ser classe Keter contido pela Fundação, e que a maior preocupação da mesma em relação a ele é como destruí-lo. Então já inscreva-se no canal, porque aqui você vai conhecer as criaturas detalhadamente e ainda vai poder ouvir teorias próprias para explicar as pontas soltas, de um modo que você nunca viu antes. Se você não quiser perder, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora, fique com o vídeo. SCP-682, um réptil que é contido pela Fundação, e a maior prioridade em questão a ele é a sua destruição, porque ele parece ter um ódio profundo e antigo pela humanidade e almeja a sua destruição. E só não fez isso ainda por conta que ele está contido em ácido e paredes de aço reforçadas. SCP-682 é um classe Keter, porque além de perigoso, já rompeu a contenção várias e várias vezes, tendo que ser capturado de novo e de novo. Além dele possuir uma força tremenda, uma velocidade incrível e reflexos extremamente apurados, ele tem o poder da regeneração absoluta, com o seu corpo sendo praticamente indestrutível, ressuscitando até mesmo depois do toque mortal do SCP-049. Muito pouco se sabe sobre o SCP-682, mas ainda assim, a Fundação nos dá pistas sobre a sua origem, e isso está justamente no registro de experimentos feitos por ela, onde várias anomalias são colocadas para tentar destruir SCP-682. Algumas chegaram perto, como possivelmente no caso da SCP-053. No mesmo registro de experimentos, podemos ver que a Fundação tentou fazer o SCP-001 matar o SCP-682. Sim, o The Gate Guardian. Para isso, uma amostra foi levada por um drone, que ao chegar perto do Guardião, foi obliterado da existência a nível subatômico. Então, o próprio SCP-682 foi colocado dentro de um veículo que era dirigido através de um computador, ou seja, não havia motoristas, nem tripulantes, apenas o 682. Chegando no local, como esperado, o Guardião investiu contra o veículo e o destruiu completamente.
mas destruiu apenas o veículo, pois o SCP ainda estava vivo, ferido, mas vivo. Ele se arrastou pelos destroços e começou a zombar do 001 e disse: Isso era para ser o jardim. Isso não é o jardim. Ele está a oeste daqui. Nesse momento, SCP-001 ataca novamente, deixando o SCP-682 ainda mais ferido e com apenas um membro, porém ainda vivo. Morrer? Você me mandou morrer? Acho que todos gostaríamos disso. Mas essa é a minha maldição por sugerir a fruta. De novo, ele foi atingido mais uma vez e ainda permanece vivo. Esse não é o jardim. E você não é Uriel. Impostor. Ele sofre um último ataque e fica inconsciente. Os funcionários adentram em 1 quilômetro de distância e relataram ouvir Removam. E então tiveram a compulsão de tirar o corpo dali e conseguiram fazer a contenção sem maiores problemas. Depois de tudo isso, temos a informação que precisamos para traçar a sua origem. Primeiro, SCP-682 parece conhecer o Jardim do Éden muito bem e disse que estava a oeste dali, e muito provavelmente ele seja o SCP-2746, um túnel em Las Vegas que leva para um jardim em um espaço interdimensional. É como se ele já tivesse vivido lá e sabe exatamente onde ele se encontra. E ainda disse que SCP-001 era um impostor e disse que ele não era Uriel. Se você for pesquisar, Uriel era um querubim responsável por guardar os portões do Éden para que nenhum humano retornasse. Isso reforça ainda mais a sua origem. Além disso, ele menciona que está amaldiçoado e o motivo seria por ele ter sugerido a fruta. Acho que você já ligou os pontos, mas se não, eu explico. Na Bíblia, disse que os primeiros humanos, Adão e Eva, viviam em um lugar chamado Jardim do Éden, um lugar sem pecados, e era praticamente um paraíso, e os seres residentes de lá teriam vida eterna. Porém, existia uma fruta proibida em uma árvore frondosa do paraíso, que ninguém poderia comer. Então, uma serpente acabou sugerindo que Eva comesse a fruta, e então Eva o fez, e ainda ofereceu para Adão, cometendo assim o primeiro pecado. E de acordo com a Bíblia, era uma serpente, mas SCP-682 é um lagarto. Porém, ambos são répteis, têm a mesma fisiologia e ainda tem o ponto de que a Bíblia foi traduzida diversas vezes para várias línguas, então algumas palavras podem ter sido trocadas. Então, SCP-682 foi o réptil que sugeriu a fruta para Eva. Então Deus o amaldiçoou com a imortalidade, e então ele desenvolveu um ódio profundo contra toda a humanidade. Mas o que era a serpente? Este é um tópico que é bastante discutido pelos cristãos. Alguns dizem que a serpente era o próprio diabo. Outros dizem que era filho do diabo. Então, para chegarmos a uma conclusão, vamos ver um outro registro de terminação do SCP-682, que atualmente está oculto, o do SCP-343, que se autodenomina como sendo o próprio Deus criador do universo. Nesse teste, os funcionários pediram para que 343 exterminasse 682, só que a resposta não foi nada como esperado. Ele disse para eles que se virassem com isso, pois aquele réptil não era criação dele, então ele não se meteria nisso. Ou seja, isso quer dizer que SCP-682 foi criado pelo próprio mal. E de que mal estamos falando? Nada mais, nada menos do que Scarlet King, o Rei Escarlate. Rei Escarlate é um dos seres mais malignos e poderosos do multiverso. Não vou entrar em muitos detalhes, mas no site da Fundação diz que ele possui 7 filhos que trariam a destruição para este mundo. E adivinha quem é um dos 7 filhos?
Ei criança, melhor me ouvir. Pare de hackear, eu tenho que te destruir. Então não volte aqui, porque as regras eu também não vou seguir. As criancinhas não costumam jogar limpo e vírus como eu não facilitam não. Vamos lá, você tem alma de traste. Vamos lá, que mandou nos abaixo.